Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai se aventurar no universo do TDD, que é Test Driven Development. Basicamente a gente vai escrever teste antes da implementação da nossa componente, da nossa funcionalidade. A gente vai fazer o teste passar e a gente vai refatorar, até produzir todo o nosso projeto que a gente vai fazer. O projeto que a gente vai trabalhar hoje vai ser este carinha aqui. Ele é bem simples, né? Eu fiz um mockupzinho aqui só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. Então ele vai ser uma página de usuários, que ele vai ter um search field e uma lista dos usuários. Quando a gente buscar por algum usuário, a lista tem que refletir essa busca, né? E dando match aqui, né, com o nome que a gente está digitando, né? Aí, como outro comportamento que a gente vai ter dentro desse componente, vai ser quando a gente clicar num dos itens da lista, uma mensagem vai aparecer dando um olá para o nome da pessoa que a gente clicou. Beleza? Uma coisa assim para ter uma atenção especial é que a gente não vai pensar em detalhes de implementação para fazer os testes. A gente não vai pensar em qual é o nome do estado que a gente quer alterar, né? Para a gente refletir lá no teste. A gente vai pensar o que está acontecendo na visão do usuário. Por exemplo aqui, né? Essa tela aqui de usuários é a primeira tela que o usuário, né, que está acessando esse projetinho vai ver. Então, quando ele renderizar essa página, a pergunta é o que ele vai ver, né? Ele vai ver um estado inicial, que vai ter usuários, um search field e uma lista de usuários. Esse aqui vai ser o nosso teste inicial, que vai ser o nosso initial render. Vou pegar ele aqui. Beleza? E aí depois eu falo quais são os outros testes que a gente vai fazendo. A gente vai um por um para ficar mais simples, né, da gente absorver. Então eu vou abrir o meu terminal. Vou abrir o nosso VS Code. Beleza? E primeiro de tudo, eu vou criar uma pasta do nosso componente. Eu vou chamar ele de filters, bem genérico, tá? Vou botar aqui o filter.test.tsx. Então vocês podem ver que eu estou criando o teste primeiro. Vou botar aqui um describe, nosso filter. Beleza? E o teste que eu vou fazer vai ser aquele que eu copiei lá, né, na minha colinha. Maravilha? Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que conseguir renderizar o nosso componente. Eu vou usar o método render vindo do testing library e vou botar o meu componente filter aqui. Porém, eu não tenho esse componente filter ainda. Se eu rodar o teste, ele vai quebrar. A gente acompanhar nosso TDD aqui. Ó, ele falou que ele não é definido. Ele nem foi importado aqui. Então, eu vou importar nosso filter vindo de filter. Beleza? Ó, vejam só. Agora, ele não conseguiu resolver a importação. Porque agora eu preciso criar um arquivo para conseguir ser exportado. Maravilha. Então agora, aqui dentro do meu filter, eu vou criar uma estrutura básica, né, uma estrutura inicial da nossa função. Exports default function filter. E eu vou retornar no. Ok? Então ele não está conseguindo encontrar aqui, vamos ver por quê. Maravilha, agora ele encontrou. E o nosso teste está passando. Então, esse aqui foi o estado zero do nosso TDD, né? A gente criou, né, a estrutura básica para conseguir rodar o nosso componente. Ok, então, olhando lá para o nosso mockup, o que eu preciso aqui, né? Eu preciso do título de usuários. E vai ser a primeira coisa que eu vou testar. Eu espero, né, que essa minha página, ela... Vou botar um 5 aqui. Então, eu espero que essa minha página encontre esse título, né? Então, eu vou botar um screen.find by role. Ele vai ser um heading, porque ele vai ser um H2 lá para mim. O level dele vai ser 2. E o name dele vai ser usuários. Eu vou importar, né? Vindo aqui, né, do testing library. E aí ele já tá aqui, a minha estrutura básica. Vou verificar aqui. E ele falou para mim que ele não conseguiu encontrar nenhuma role heading com o nome de usuários. Então agora o que eu preciso fazer é pular para o meu componente de filter. Aqui ele não tem mesmo o meu H2. Vou botar aqui usuários. E o meu teste vai passar, porque agora ele conseguiu encontrar o título. Agora vamos para a outra fase aqui do meu teste, que vai ser o campo Search Field. Vocês podem ver aqui que eu botei um buscar por. Esse aqui vai ser o critério que a gente vai utilizar para conseguir encontrar ele na tela, porque ele não tem uma label associada a ele. Se ele tivesse uma label, eu poderia fazer um find by label text e ele já me daria o componente de search, né? O input de search. Eu vou usar o find by placeholder text. E aí ele vai ser o título de buscar por. Beleza? Abri o meu teste aqui de novo e ele não conseguiu encontrar o elemento de novo.
Ó, a gente pode ver aqui que está representando aqui o nosso HTML dentro do teste, né? Então ele não tem nosso input. Vou pular de novo aqui para o filter TSX. Vou botar o input. Opa. Com o placeholder que a gente passou ali. Que vai ser buscar por. Beleza? Vou abrir o teste novo e o teste está passando. Maravilha, galera? Então, agora a gente vai ter que ir para uma partezinha mais complicada, né? Que é a gente passar, né, o nosso data, né? A lista dos nossos usuários para dentro desse filtro. Então, para facilitar isso aí, eu criei um mockzinho aqui. Tá? E a gente vai utilizar ele ali no nosso teste. Então, eu vou criar ele aqui em cima mesmo. E maravilha. Ele não tem a tipagem aqui de usuários, né? Mas eu vou fazer a tipagem aqui junto com vocês. Um tipo de user. Ele vai ter o formato de name, vai ser uma string. E index, que também vai ser uma string. Maravilha, então. Então, o que ele está esperando aqui, né? É uma lista de user. Show! Agora eu já tenho criado aqui meu mock, meu dado que eu vou passar via props aqui para o meu componente. Passá-lo aqui. Eu vou botar list. Eu vou passar o user. E aí agora eu vou criar mais uma expectation aqui. Ele vai buscar por uma find by role por um carinha chamado list item. Esse cara, ele vem já dentro do meu LI, tá? O meu LI já tem ele definido como role. Então eu vou pegar ele utilizando esse cara. E aí, o matcher que eu vou usar vai ser o toHaveLength, porque eu quero contar quantos caras ele conseguiu plotar ali na minha tela, né? Ele conseguiu renderizar ali na minha tela. Se a gente for ver aqui, a gente tem 1, 2, 3 elementos dentro do meu user. Da minha lista de users. Então eu vou botar aqui 3. Beleza? Então, galera, eu vou ver o meu teste e ele tá quebrando. Porque ele não conseguiu encontrar o meu list item ali dentro dele. Beleza? Então agora eu vou falar pro componente de filter. A gente... Se vocês notarem aqui, né? Ele tá berrando que ele não suporta, né? Ele não existe uma propriedade chamada list. Então a gente vai vir aqui pra dentro e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser passar o list. Então aqui a gente precisa passar a tipagem para ele, né? Para aqui para dentro do meu filter. Agora ele só está recebendo uma lista e ele não tem a tipagem ainda desse carinha aqui. O que eu vou fazer vai ser extrair esse cara daqui. Então eu vou pegar esse cara. Eu vou voltar aqui no meu filter, na minha pasta de filter. Vou criar types.ts e vou jogar ele aqui. Então esse user aqui, na verdade, vai ser aqui item. E aí o que vai acontecer, né? O minha lista aqui, na verdade, ele não está recebendo user. Ele pode receber qualquer coisa ali que tenha o formato dos items. Então, eu vou falar que type props vai ser igual a lista. É uma lista daqueles items. Então, é item. Vou importar ele vindo lá do meu... Opa. Importar ele aqui. Deixa eu ver se estou exportando ele. É que eu não estou exportando ele. Ok. E aí, agora eu posso importá-lo aqui. Então, ele vai ser... A minha lista vai ser um array de item. E aí agora aqui, em vez de ser user, ele vai ser item também. E aí eu só importo ele vindo dali. Ok. Agora a gente está no mesmo formato. E esses users agora estão sendo passados aqui para o meu filter. Vocês podem ver ainda que não estou conseguindo encontrar eles. Então agora a gente vai implementar esta lista aqui. Então eu vou botar aqui o meu list.map. Vai ser o item. E dentro desse item, ele vai ter os meus LIs. E aí, como conteúdo dessa LI, vai ser um item.name. Maravilha, então. Aqui ele vai apresentar para mim o nome de todos o pessoal que eu passei aqui na lista, né, que está vindo lá do meu teste. A gente precisa passar um L aqui também, né, que faz parte da estrutura de lista. Maravilha? Agora só preciso fazer uma alteração, que é, ao invés de utilizar find by role, que é apenas para uma... Ele vai encontrar apenas o primeiro item, né? Eu vou botar find all by role, porque daí vai pegar todos. Beleza? E agora nos testes está passando de novo. Vocês podem ver aqui que ele está alertando para mim, né? O teste já está alertando que eu não identifiquei uma key única para essa propriedade. Vamos voltar aqui para o nosso filter. Então, esse ali aqui está dando esse erro, porque a gente tem que passar, né, uma identificação aqui daqui. Eu passo esse item.idx, que é o meu ID. Maravilha, então a gente conseguiu fazer aqui nosso primeiro teste utilizando o TDD. Beleza? Que é o Initial Render. Então a gente já teve todos os componentes ali que a gente esperava, né?
Agora a gente tem que ir para outra fase, né? Que a gente tinha conversado aqui. Que vai ser quando uma pessoa busca por alguma informação utilizando o Search Field. E aí a lista tem que ser filtrada. Beleza? Vou pegar aqui minha colinha. E aí a gente vai criar um novo teste para isso. Show. Eu vou copiar aqui o nosso render. Ele vai seguir a mesma estrutura. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar, né? Qual vai ser o nosso comportamento, né? Sempre olhando aqui para a tela do usuário, né? Pro Figma, sempre para o que a gente vai querer produzir. Eu quero que quando ele digite alguma coisa, o meu list item aqui altere, né? Ele filtre de acordo com o que eu buscar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso interagir com o meu teste, né? Com a minha tela aqui do teste. E para isso, eu preciso de uma biblioteca para me ajudar, né? Nessa iteração, assim, né? Na interação que eu vou ter com os elementos ali dentro que eu tenho. Eu vou voltar aqui no meu terminal e eu vou instalar esse carinha aqui, ó, testing library /user event. Maravilha, vai instalado. Agora voltando aqui, a gente vai importar ele. Aqui embaixo pode ser user event from testing library react user event. Então, com o user event, ele vai me ajudar a fazer algumas ações, né? A gente pode ver que ele tem várias ações aqui, né? Hover, keyboard, paste, pointer, copy, cut e por aí vai. O que eu quero é um cara chamado type, que ele vai digitar, ele vai simular o usuário, caractere por caractere, toda vez que se eu passar uma mensagem, né, olá, ele vai falar O-L-U-A, né? Ele vai ter 3 eventos, né, de change no meu componente. Então, esse cara aqui, se a gente botar aqui, ele já vai dar algumas dicas pra gente do que ele espera, né? Então, ele espera receber um elemento. E esse elemento vai ser o meu search, né? Então, vou botar aqui, await, screen.find by placeholder, text, buscar por, show. E aí, agora, como segundo argumento, o texto que ele vai querer é o texto que eu vou digitar lá no meu input. Então, eu vou pesquisar, vamos ver aqui, o que a gente pode pesquisar. Vou pesquisar por Doe. É para mim trazer só esse elemento, né? Só a Mary Doe. Então vamos botar aqui. Mary Doe. Beleza? Esse type, ele é uma promise, tá? Então a gente precisa aguardar até ele acabar com todos os eventos. O porquê, né? Porque cada palavra, cada letrinha que ele tem aqui, ele vai disparar um evento, né? Ele vai adicionar no meu input para simular como se fosse um usuário digitando mesmo. Feito isso, o que eu vejo, né, como um efeito colateral? Se a gente for ver aqui dentro do nosso mockup, o efeito colateral é filtrar, né? É aparecer uma lista reduzida. E essa lista reduzida vai ser para 1, porque a gente só tem um usuário que tem Doe nesse nome, né? No nome completo dela. Então eu vou pegar o mesmo elemento aqui, né? O mesmo expectation que eu tive aqui. E ao invés de ser 3, ele vai ser 1. Maravilha. Então agora se eu abrir meu teste, ele fala para mim que ele não conseguiu encontrar apenas um elemento, mas sim 3. Isso quer dizer que a nossa lista não está sendo filtrada, né? Como a gente gostaria que ela tivesse. Então, voltando aqui para o meu elemento, a gente pode ver que a lista ela só renderiza, né? Não faz nada mais do que isso. Então, a gente precisa agora construir um mecanismo de conseguir pegar, né, o filtro, né, o texto alterado ali e aplicar no nosso filtro. Então, para isso, eu vou usar um estado do React. Vou botar aqui o meu filter, set filter, e vai ser armazenado no use state. Beleza? Vou importar aqui vindo do React. A inicialização dele empty, né? Uma string vazia. E quem vai cuidar desse filtro vai ser o onChange deste input aqui. Eu vou criar uma função, handle change, porque a gente vai manipular este evento. Ele vai receber um event. Já vou mostrar para vocês um segredinho aqui para conseguir identificar qual é a tipagem dele. Então, se vocês vierem aqui dentro desse bloco aqui do onChange e começar a escrever alguma coisa, por exemplo, assim, e vir em cima do E, ele vai dizer para vocês exatamente qual é o elemento, né? Qual é o evento que ele está esperando. Vou botar ele aqui. E eu vou botar de novo aqui o handle change. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora é pegar o evento e de lá extrair o resultado, né, do onChange dele, né? O que foi alterado. E aí, com isso agora, eu só vou setar o valor lá no meu filter. Beleza? Bem simplesão. Nada
nada de muito inovador aqui, né? Então agora a gente precisa filtrar antes de fazer o map, né? Antes de produzir o nosso TSX aqui. Então a gente vai usar o filter. O filter basicamente ele vai passar, né? Vai iterar em cima da nossa lista. Então aqui vai ser o item da lista. Eu posso até repetir o mesmo nome aqui. E aí aqui a condicional é que se for verdadeiro, ele pertence a essa lista, né? Caso contrário, ele não faz parte dessa busca que a gente está fazendo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o item.name.includes. O includes ele vai verificar dentro daquela string se o que eu passar aqui dentro existe ali dentro, né? Então eu vou passar aqui o filter, né? Que é o valor que a gente está filtrando. Beleza? Maravilha. Então foi bem simples também. Passamos aqui o item. E aí agora o que ele vai fazer vai ser... Ele vai pegar, né, o name de cada iteração aqui da nossa lista e verificar se o filtro que a gente está passando ali no nosso search field, se o texto que a gente passou no search field existe dentro de algum name. E aí se existir, ele retorna para dentro da lista e a gente pode mostrar na tela. Caso contrário, ele vai ser removido dessa listagem. Beleza? Então salvei. E agora eu posso ver meu teste. Eu tenho um problema aqui. Se a gente tentar fazer a busca utilizando D maiúsculo, por exemplo, ele vai quebrar. Porque ele não é case insensitive, né? Para ele importa se está com D maiúsculo ou D minúsculo. Então a gente precisa criar uma forma de ele entender que não importa se for D maiúsculo ou D minúsculo, ele vai só considerar tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, né? Só vai considerar uma forma de busca ali, né? Que é com case insensitive. O que a gente pode fazer aqui é converter, né? O lowercase. E aí a gente verifica se ele pertence, né? Se ele includes. É esse cara também, to lowercase. Então meio que a gente padronizou, né? Nossa busca, né? Pra gente sempre buscar utilizando letras minúsculas. E aí o nosso teste passa. Beleza? Aqui eu só vou atualizar para do. Para ficar certinho aqui o nosso teste. E maravilha. Então a gente finalizou o teste de user search for do. Agora a gente precisa ir para nossa terceira interação, né? Que o usuário vai ter. Então, galera, o que a gente vai testar agora vai ser esse dialog aqui. Então, quando a gente clicar no usuário aqui, ele tem que apresentar essa mensagem de olá. Beleza? Então, voltando aqui para o VS Code, aqui no meu filter test, eu vou criar esse teste. E aí eu vou renderizar aqui nosso componente, né? A primeira renderização dele. E aí, quando a gente clicar em cima de algum elemento, né, de algum item dentro da minha lista, ele tem que mostrar para mim ali o dialog, ok? Então vamos lá. Eu vou usar o user event, click, beleza? E aí eu vou escolher alguém. Eu vou escolher a Mary Doe de novo. Não, vamos pegar um cara diferente, né? John Miller. Aqui então, como vocês podem ver, ele espera receber um elemento. Vou passar aqui esse elemento, né? Que é usando o screen para trazer ele. Find by text. Beleza? Então, fazendo isso aqui, ele vai clicar naquele elemento. E aí, a minha expectation agora é que o dialog dele apareça ali para mim, né? Então, vou botar aqui um await. Screen.find by text. Ok. E aí vai aparecer, olá, John Miller. Subvisible. Beleza, pessoal? Eu vou ver o teste de novo. E o teste não encontrou esta frase. Vamos pular aqui de novo para o filter. E aí agora, embaixo aqui, eu vou criar uma div. E eu vou botar, olá, John Miller. Vocês podem ver aí que o teste passou. Então o que a gente precisa fazer agora é ali no nosso render inicial, garantir que esse cara não vai estar ali. Porque no render inicial eu não posso ver aquele diálogo, né? Só quando eu clicar. Eu vou usar o mesmo critério que eu usei aqui embaixo, com a diferença de que ele não pode estar visível. Not. E aí agora a gente precisa trocar esse find para query. O motivo de trocar isso é que o find, ele espera uma promessa, né? Ele espera receber alguma coisa de volta. Caso ele não encontre alguma coisa dentro do meu screen, ele vai dar um throw error. E aí vai quebrar o nosso teste. O query, ele espera que seja um HTML ou null.
O null ele vem quando ele não encontra nada na tela. Então ele serve justamente para isso, né? Pra gente verificar que uma coisa não está na tela, né? É o esperado pra gente, né? Ele não estar na tela. E aí a gente pode usar esse not aqui pra gente conseguir testar. Então pulando agora aqui pro filter, o que a gente precisa fazer é criar um mecanismo de mostrar e desaparecer o nosso componente de diálogo, beleza? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, para simplificar, eu vou utilizar o próprio nome da pessoa para mostrar e para decidir se ela tá ou não visível, tá bom? Então, o que eu vou botar aqui? Const name e set name. Use state e vai começar como vazio. Então, eu vou usar esse cara aqui para a gente tomar a decisão de se a gente mostra ou não este componente. Posso botar aqui um name. Só vai mostrar se for verdadeiro. Eu vou forçar aqui uma coercion nele, né? Fazer um cast aqui do name para transformar ele em booleano. E aí sim eu verificar, né? Se ele é verdadeiro ou falso para me mostrar essa div. Vou ver meu teste. Aquele teste do render inicial ele passou. O que está quebrando agora é na linha 64. Que ele está tentando encontrar o John Miller aqui. Então se eu voltar para o meu teste da linha 64, é justamente este cara aqui que ele está quebrando. Ele não está encontrando mais, né? Mesmo fazendo essa ação de clicar. Então a gente tem que botar esse comportamento de clique na nossa lista, né? Ele vai viver aqui dentro do nosso LE. Então, o que vai acontecer, né? Vai ser o onClick. E esse onClick vai setar, né? Vai definir no nosso estado de name o nome da pessoa que foi clicada. Eu vou criar aqui um handle click. Vai ser só uma funçãozinha. A gente vai criar aqui em cima. Eu vou passar o name da pessoa, né? E vai ser uma string. E aí agora ela vai setar o name para o meu estado. Beleza, pessoal? Então, onClick aqui. Ele estava pedindo aqui, na verdade, que fosse um evento, tá? Mas já que eu tenho a informação aqui direto, eu já vou passar ela, que é o item.name. Beleza? Então, o que aconteceu aqui, né? Eu adicionei, né, um callback somente para chamar meu handle click passando o meu item name quando foi clicado. Maravilha. Então, só recapitulando aqui, eu adicionei, né, um evento aqui, né, o onClick. Eu passei meu handle click, que ele vai receber, né, o item name e vai setar no meu estado local, que é esse cara aqui, o nome da pessoa. Aí, com o nome da pessoa setado, ele vai testar aqui embaixo. E se caso exista algum nome setado ali, né, um nome definido ali, ele vai mostrar para mim, olá, e que a gente pode trocar também pro name. Beleza? Então, vou ver o teste. Pessoal, só uma correçãozinha aqui. Aqui no teste, eu tinha definido esse cara como ToBeVisible. Já que ele não está dentro do meu elemento HTML, o ToBeVisible não vai funcionar nesse cenário, porque eu estou removendo ele completamente do meu DOM. Então, ele não vai conseguir verificar se aquele elemento está visível ou não. Então, ele não vai conseguir verificar, porque ele verifica as propriedades do CSS, né, que estão dentro daquele elemento ali que eu tenho. Ele vai ser visible 0, se ele vai ser uma opacidade 0, ou display none. Mas eu estou removendo ele completamente do DOM, porque eu estou executando essa pedaço aqui, esse bloco aqui, né, que ele verifica. Se o nome não existir, ele nem coloca ele no nosso DOM. Então é por isso que eu tive que trocar, né, de ToBeVisible para ToBeInTheDocument. Beleza? Então aí voltando para cá, com essa proteção agora que eu tenho, o meu teste está passando. Está funcionando aqui o nosso dialog. Uma coisinha para a gente deixar ele mais elegante é a gente colocar uma role aqui para ele, tá? A gente pode adicionar roles customizadas para os nossos elementos. Isso aqui é uma propriedade válida do HTML e a gente pode passar, né, qual é a regra dele. Então, já que ele vai funcionar como um dialog, eu já vou setar ele como dialog. E aí aqui, ao invés de eu pegar pelo meu nome, eu posso usar aquela role. Ok? Continua passando. E aqui é a mesma coisa. Beleza? Então a gente conseguiu, né, verificar se o nosso dialog está aparecendo utilizando o role também. Então era isso, né, com a questão dos nossos testes. A gente tem um teste que checa o estado inicial, um teste que checa o filtro e um teste que está checando o clique daquele elemento. Vocês notaram que em nenhum momento a gente abriu, né, o nosso browser para ver se estava funcionando de fato ou não.
gente vai fazer isso aí agora. Só que primeiro eu preciso adicionar ele em algum lugar aqui no nosso index, nosso main.tsx. Em vez de eu importar aqui o app, eu vou pegar o próprio filter. Filter.tsx. Filter. E agora eu vou usar ele aqui. Lembrando que eu preciso passar a propriedade aqui para ele, naquele mock que eu tinha. Então eu vou roubar ele daqui. É só pra gente testar, tá? Vou vir aqui no main. E vou passar para nós aqui o elemento de lista. Maravilha. Agora eu vou abrir o nosso terminal aqui. Vou limpar e vou rodar um yarn dev. Aqui rodando, né, o nosso projeto no browser. Ele vai mostrar aqui para nós a tela. E vocês podem ver que ele está com a nossa estrutura, né? Já começou com o render inicial correto, né? O que a gente esperava ver, né? Usuários, um campo de busca, buscar por, e uma lista, né? Que foi aquela que eu passei. Então agora se eu tentar buscar por Doe, ó, ele traz a Mary Doe, traz o Johnny. E aí, por fim, se eu clicar no usuário, ele tem que me dar o olá com o nome do usuário. Beleza? Resumindo, essa é a mágica que eu acredito que o TDD tem. A gente pode criar, né, nossos testes, ele ajuda a gente, ele guia a gente durante o processo de criação dos nossos elementos dentro do React, dentro do componente React. O teste auxilia a gente a dizer qual é o próximo passo. Eu gosto muito porque só fica dentro do nosso editor de texto, né? Então, o teste vai guiando a gente até a gente finalizar o que a gente quer, né? As ações que a gente quer que existam ali dentro do nosso componente. A gente viu que a gente não foi em nenhum momento para o browser, a gente só ficou olhando o teste, né, como referência do que estava acontecendo lá dentro da nossa screen. E a gente foi ajustando conforme foi tendo problemas, né? E o teste foi quebrando até chegar nesse objetivo final, né? Que é o filtro, né, com o dialog aí. O mindset que a gente tem não é o mindset de a gente olhar o código, né? A gente não quer ver o código, ver qual é a estrutura interna dele, né? Que a gente chama de detalhes de implementação. A gente quer saber o que ele está produzindo para o usuário que está vendo nessa tua tela. A gente não quer saber como foi feito o mecanismo de abrir um dialog. A gente quer saber que se, quando eu clicar num dos nomes, o dialog vai abrir. E vai mostrar o que eu quero mostrar. Pessoal, esse foi a apresentação de TDD. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima.